Olá, turminha! Estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e nós vamos continuar com mais um pouquinho de operações com frações. Nessa aula, a gente vai fazer a correção da ficha da página 74, que tinha ficado como tarefa, e vamos completar a ficha das páginas 75 e 76. Na página 74, a gente tinha uma situação com várias perguntas envolvendo a pintura de uma parede. Então vamos ler o enunciado. Daniel pintou 1/5 de uma parede no primeiro dia de trabalho. No dia seguinte, ele trabalhou apenas meio dia e conseguiu pintar metade do que ele pintou no dia anterior. A primeira pergunta é: represente a fração que Daniel pintou da parede no primeiro dia em um diagrama. Então vamos fazer um desenho para representar a fração que o Daniel pintou da parede. Se a gente considerar que a parede é um retângulo e dividir em 5 partes iguais, a gente pode representar que no primeiro dia o Daniel pintou 1/5 da parede. Então, ele já pintou essa parte da parede, tá? A letra B diz assim: repita o diagrama que desenhou no item anterior e represente a fração que Daniel pintou da parede no segundo dia. Então, eu vou repetir o diagrama e vou dividir em 5 partes iguais, tá? E daí, vamos pensar o seguinte: se no primeiro dia ele pintou um pedacinho aqui, no segundo dia ele pintou a metade. Então, eu vou pegar e vou dividir aqui na metade. E ele no segundo dia pintou isso aqui. Que fração será que essa parte representa em relação à parede toda? Se eu tivesse dividido todas as partes assim, eu teria dividido a parede em 10 partes iguais e teria pintado apenas uma delas. Então, a fração que Daniel pintou da parede no segundo dia corresponde a 1/10, porque seriam 10 partes e ele pintou uma. Essa é a resposta do item C. O item C pergunta qual a fração que ele pintou no segundo dia, 1/10 da parede. No item D, a pergunta é a seguinte: como podemos representar a fração que Daniel pintou no segundo dia com uma multiplicação? A gente pode representar fazendo assim. No segundo dia, ele pintou a metade, ou seja, 1/2 de 1/5 que ele tinha pintado no primeiro dia. A gente sabe que 1/2 de 1/5 é uma multiplicação, 1/2 vezes 1/5. E a resposta a gente sabe que é 1/10, porque a gente sabe que a gente pode multiplicar o numerador e multiplicar o denominador. Então, de duas maneiras diferentes, a gente concluiu que no segundo dia, a parte que o Daniel pintou é 1/10 da parede. A outra pergunta é: que fração da parede Daniel pintou ao todo nesses 2 dias? Bom, no primeiro dia ele pintou 1/5 e no segundo dia ele pintou 1/10. Agora, como que eu vou fazer essa soma de frações aqui, já que os denominadores são diferentes? Vocês podem olhar aqui, pintar no mesmo desenho tudo que o Daniel pintou. Se você olhar para esse desenho aqui de baixo, você vai ver que ele pintou 3 partes das 10 que tem a parede, tá? Isso me diz que a resposta é 3/10. Mas como eu vou fazer essa operação sem usar desenhos? Eu posso substituir a fração 1/5 daqui por 2/10, porque se eu dividir aqui, aqui, aqui
todas as partes de 1/5 em duas partes iguais, eu vou ver que no primeiro dia ele pintou 2/10. E no segundo dia ele pintou 1/10. Somando, eu vou ter o mesmo denominador e a soma dos numeradores, 3/10, exatamente o resultado que a gente tinha imaginado. E que fração da parede falta pintar? Aqui fica fácil, porque a gente pode olhar aqui nesse desenho e ver que faltam 7 partes das 10 em que a gente dividiu a parede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então faltam 7/10. Como eu vou obter isso fazendo uma subtração? Eu posso fazer a subtração de 1 inteiro menos os 3/10 que já foram pintados. Mais 1 inteiro, aqui de acordo com a maneira que eu dividi, é 10/10 menos 3/10. Isso dá os 7/10 que a gente encontrou na figura. Então a resposta ali é 7/10. Vamos ver mais alguns exercícios? Vamos partir para a ficha da próxima página. Na figura A está representada a quantidade de uma barra de chocolate que Carlos comeu na segunda-feira. Na figura B está representada a quantidade de outra barra que Carlos comeu na terça-feira, tá? Então a parte que ele comeu está pintada aqui de azul. Veja o que Larissa e Carlos conversaram sobre o que aconteceu. A Larissa disse assim: você comeu 7/16 de todo o chocolate que tinha. Bom, todo o chocolate que tinha era esse aqui, tá? Em quantas partes todo o chocolate está dividido? Todo o chocolate está dividido em 16 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, todo o chocolate está dividido em 16 partes iguais. E ele comeu 7 dessas partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que ela falou é verdade. Aí ele diz assim: eu comi ao todo 7/8 de uma barra de chocolate. Se ele tivesse, em vez de comer de barras separadas, ele tivesse comido todos esses pedaços de uma barra só, ele teria comido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pedaços de uma barra inteira que está dividida em 8 pedaços. Então o que ele falou também é verdade. Eu comi ao todo 7/8 de uma barra de chocolate. A gente tem que explicar por que os dois usaram frações diferentes e as duas frações estão corretas. E a resposta é a seguinte: o todo, no caso do que a Larissa está falando, o todo que a gente está considerando são 2 barras de chocolate. Então a gente comeu 7/16 de 2 barras de chocolate. E o Carlos está falando de uma barra de chocolate, porque se a gente juntar todas as partes que ele comeu, cabe dentro de uma barra de chocolate só. Então ele comeu 7/8 de uma barra de chocolate. É isso que a gente tem que escrever para explicar por que os dois estão falando a verdade. Ou você pode explicar do jeito que eu expliquei no começo, dizendo que em um caso está considerando o total que ele tinha e no segundo caso está considerando apenas uma barra. Mais um exercício. A mãe de Paola está fazendo patê para colocar em sanduíches. Nesse patê, para cada tomate, ela usa 3/4 de cebola. Preencha a tabela para indicar a quantidade de cebola que será necessária. Indique as frações impróprias com um número misto. Então vamos montar essa tabela aqui que indica as quantidades de ingredientes para ela fazer o patê. Sempre é interessante usar uma tabela porque a gente pode ir mudando e comparando as quantidades. Vamos fazer uma tabela
Aqui nós temos as quantidades, vão de 1 até 6, então nós temos que ter na tabela pelo menos 6 linhas para preencher. Aqui eu vou pôr o título de cada coluna, tomate, e ali cebola. Tá, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou colocar aqui as quantidades de tomate. E ali diz que para cada tomate que ela coloca, ela precisa de 3/4 de cebola. Ó, para cada tomate, 3/4. Então, vamos colocar assim, ó. Aqui, 3/4 de cebola, porque ela pegou um tomate. Aqui, ela pega 3/4 mais 3/4. Eu vou escrever 2 vezes 3/4. Aqui, ela vai pegar 3 vezes 3/4. Aqui, 4 vezes 4/4. Opa, 3/4. 4 vezes 3/4. A seguir, 5 vezes 3/4. E na última linha, 6 vezes 3/4. Agora vamos resolver isso aqui, tá? Lembram que numa multiplicação, o resultado a gente sempre, de frações, o resultado sempre vai ter no denominador o mesmo denominador que tem da fração que está sendo multiplicada, porque a gente está trabalhando com pedaços do mesmo tamanho. Então vamos ver aqui. 2 vezes 3/4 são 6/4. 3 vezes 3/4 são 9/4. 4 vezes 3/4 são 12/4. 5 vezes 3/4 são 15/4. E 6 vezes 3/4 são 18/4. Tá? Agora vamos ver aqui. Essa é uma fração imprópria. 6/4, com 6/4, eu vou fazer o desenho aqui de uma cebola, para a gente ter como referência. Se eu tenho 6/4, eu tenho uma cebola inteira e tenho mais um pedaço da segunda cebola. Então, eu tenho 1 inteiro e 2/4. Assim que a gente representa como número misto. Se eu tenho 9/4, eu consigo fazer 2 cebolas inteiras e mais ainda 1/4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 2 cebolas inteiras e mais 1/4. Se eu tenho 12/4, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu peguei 3 cebolas inteiras para fazer 12/4. Então, a resposta é 3. E se eu tenho 15/4? Vou ter que pegar mais uma cebola dividida em quartos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Eu tenho 3 cebolas inteiras e ainda tenho mais 3/4. E por fim, 18/4. Como cada cebola está dividida em 4, eu vou contar de 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 17 e 18. Eu tenho 4 cebolas inteiras e mais 2/4. Observando a tabela que você preencheu, determine sem fazer contas. Qual é o dobro de 1 inteiro e 1 meio? Ou seja, o dobro de uma cebola e meia. Como que é o dobro de uma cebola e meia? É o dobro de uma cebola e mais o dobro de meia cebola. O dobro de uma cebola são 2 cebolas. E o dobro de meia cebola? Meia cebola mais meia cebola, uma cebola. Então, o dobro de uma cebola e meia é 2 mais 1, que é 3. E
dobro de 2 cebolas e 1/4? O dobro de 2 cebolas é 4. E o dobro de 1/4? Qual é o dobro de 1/4? 1/4 é aqui, o outro quarto ali. O dobro de 1/4 é meio. Então, o dobro de 2 cebolas e 1/4 são 4 cebolas e meia. Assim a gente finaliza mais uma ficha, tá? E termina essa unidade. Como tarefa, vocês vão completar o quadro, agora você já sabe, da página 134. É esse quadro aqui. Você vai ler todas as coisas que a gente falou e conversou sobre frações e ver se realmente você entendeu. Você aprendeu a encontrar a fração de um inteiro dividindo em partes iguais? Você usou 2 ou mais frações para representar a mesma parte do inteiro? Você escreveu as frações que representam mais de um inteiro de maneiras diferentes? Leia todas as frases e marque aqui no quadradinho azul se você sabe completamente aquilo. Marque o quadradinho amarelo se você tem uma dúvida. E se você realmente tem muitas dúvidas e não sabe aquilo, você marca o quadradinho vermelho. Assim você faz uma autoavaliação para ver o que você aprendeu e você, quando você retornar, o seu professor já vai ter uma ideia de quais as coisas que você tem dificuldade, tá certo? Assim a gente termina a nossa aula de hoje. Um abraço para todos vocês.